queridos irmãos e irmãs. Dia 30 de novembro, segunda-feira, dia do apóstolo Santo André. André, que era discípulo de João Batista, seguiu Jesus quando o precursor o apontou como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pedro, seu irmão, comunicou-lhe a descoberta do Messias. Ambos foram chamados pelo Mestre à beira do lago para se tornarem pescadores de homens. No sinal da multiplicação dos pães, é ele quem apresenta a Jesus o menino com os 5 pães e os 2 peixes. Junto com Filipe, informa que alguns gregos querem ver Jesus. Segundo a tradição, foi crucificado em Patrasso e é venerado particularmente na igreja grega. Sua memória, a 30 de novembro, é lembrada por todos os calendários, sejam orientais ou ocidentais. Que Santo André, o apóstolo, interceda a Deus por nós. O evangelho de hoje é o evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos do 18 ao 22, que nos relatam o seguinte: Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Como não poderia ser diferente, o dia de Santo André, apóstolo, é nos apresentado o chamamento de Jesus a ele e a seu irmão Pedro, e também aos filhos de Zebedeu, João e Tiago. Eles eram muito próximos. Se eu não me engano, em outra passagem até diz que eles eram sócios. Portanto, eles eram muito próximos, os 4. E os 4 abandonaram tudo e se tornaram seguidores de Jesus. É interessante que no chamamento de Jesus, ele vai dizer o seguinte: Segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Ou seja, para o ministério, Jesus se aproveita da profissão deles. Eles eram pescadores. E Jesus os chama não mais a pescar peixes somente, mas a trazer homens. Lembremos de uma questão muito importante. Jesus compara os seres humanos a peixinhos. Não é isso. O peixe mora aonde? No mar. O mar simboliza as forças contrárias a Deus, ou seja, onde há o mal. Resgatar os homens, pescar os homens, tirar os homens do mar, ou melhor, do fundo do mar, é fazer o quê? É trazê-los para a luz. Tirá-los da escuridão, das trevas e trazê-los para a luz. O sentido de se tornar pescador de homens é tirar os homens da escuridão, das trevas, do lugar onde se encontram as forças contrárias a Deus, o mundo pagão, o mundo sem Deus, o mundo dos vícios, o mundo do pecado, e trazê-los para a luz, trazê-los para a superfície, tirando-os do fundo do mar. É este o sentido de pescar seres humanos. Lógico que a expressão se usa homens, mas é a humanidade inteira, seres humanos, homens e mulheres. Então, o sentido, a função dos discípulos é tirar os homens, os seres humanos, das forças contrárias a Deus, ou seja, do mal, e trazê-los para a luz, para que eles tenham esse encontro pessoal com Cristo, o Cristo ressuscitado. Esta era a missão dos discípulos. Lógico que Jesus ele se aproveita da profissão dos apóstolos, como eu falei, pescadores, e se utilizando da profissão deles, ele faz uma analogia, tirar os seres humanos das trevas e trazê-lo para a superfície, para a luz, onde eles encontrarão a salvação, que é o próprio Cristo. E os discípulos cumpriram muito essa missão.
né? Após a paixão, morte e ressurreição do Senhor e a sua consequente ascensão aos céus, serão eles que irão dar continuidade ao Evangelho, serão eles que irão continuar a mensagem do Evangelho, a propagar a boa nova, o Evangelium. Evangelium, em grego, quer dizer boa notícia. Então eles vão dar sequência a este processo de evangelização que iniciou-se com Jesus, que realizou prodígios e sinais no meio de nós. Serão os discípulos, principalmente os apóstolos, que são os discípulos mais próximos de Jesus. Lembremos que a palavra apóstolo vem de apostolém, embaixador, aquele que leva o anúncio. Então, os discípulos, os mais próximos, os apóstolos, foram aqueles que ficaram encarregados por serem testemunhas oculares, ou seja, conviveram com Jesus, entraram em contato com o seu ensinamento e depois ficaram responsáveis de propagar esse ensinamento para as comunidades cristãs que iam nascendo após os eventos da paixão, morte e ressurreição do Senhor. É a missão deles ser os embaixadores da palavra, da boa nova, do Evangelho, a todos os povos. Por isso que celebrar os apóstolos é celebrar a festa daqueles que deram a sua vida pela causa do Evangelho. E foi graças a eles que esta mensagem chegou até nós. Então, que louvemos Santo André com muito carinho e com muita devoção, porque ele, irmão de Pedro e um dos 12, deu a sua vida pela causa do Evangelho. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.